E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Tome seu assento. Queridos, sempre que um texto da Bíblia Sagrada é um texto muito pregado, a gente diz que o texto está na Bíblia desde que a Bíblia é Bíblia, né? É um texto muito conhecido de todo mundo. Eu gosto porque ele começa num dia bem cedo. O versículo 2 diz que pela manhã cedo ele tornou para o templo. E aqui no versículo 2 vai mencionar um povo que vinha ter com ele. Quando a Bíblia diz que era um povo, gente, é porque ele está falando de muita gente. E o Senhor, quando os seus ensinamentos iam ser muito longos, ele se assentava para ensinar. Então Jesus estava assentado, tudo isso está aí no versículo 2. Jesus está assentado, Jesus os ensinava, e havia junto com Jesus, obviamente, seus discípulos, e uma grande multidão com Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Jesus está ali e de repente chega um outro povo, uma outra multidão. Na liderança desse outro povo, não era gente fraca não. A Bíblia diz ali que eram escribas e fariseus. Eram duas classes da mais alta religião. Os escribas eram aqueles que transcreviam a Bíblia à mão, escreviam versículo por versículo. O nível deles de comprometimento com a palavra era tão grande que toda vez que eles iam escrever o nome de Deus, eles paravam, se banhavam e escreviam o nome de Deus. Cada vez, se fosse para escrever mais duas palavras, escrever o nome de Deus de novo, eles faziam o mesmo ritual. Eles tinham um ritual de pureza com a palavra. Juntamente deles os fariseus, aqueles que eram os praticantes desta palavra, aqueles que faziam esta palavra ser aplicada. Então, não chega ali qualquer povo, chega ali junto com aquele povo os homens da palavra, os homens da lei, os santos da época, os doutores, os estudiosos da palavra. E quando eles chegam, eles lançam a mulher no meio. Por que meio? Porque Jesus está para o lado de lá sentado, eles estão aqui em pés, e eles jogam a mulher no meio. O texto não diz que a mulher foi lançada no chão, mas não precisa me dizer. Toda mulher que já foi condenada, ou todo homem condenado já ao apedrejamento, era lançado no chão. Eles já haviam condenado ela. Ela já estava condenada à morte. Eles só queriam provocar Jesus para ver o que ele faria. Nada do que Jesus fizesse até então faria com que eles mudassem o entendimento deles. Essa mulher, segundo a lei, precisa ser apedrejada, mas aí eles levam. Alguém teve uma ideia, que eu chamo de ideia brilhante, não para ele, mas para o reino de Deus. Vamos levar essa pecadora lá, a gente joga lá, vamos ver o que ele fala. De repente a gente pega ele em alguma palavra e vai que a gente apedreja ele também. Então eles levam essa mulher lá, a lançam na terra, no chão. Então nós temos ali um tribunal montado, Jesus sentado, a mulher no chão, os fariseus e escribas com o povo em pé. O negócio está armado e eles têm uma acusação muito forte, uma acusação verdadeira, uma acusação com testemunhas, uma acusação baseada na lei. Está tudo correto. Será? Quando a gente observa a acusação, está ali no versículo 4, eles dizem: mestre, esta mulher foi apanhada, não diz apenas, foi apanhada em adultério, foi apanhada, vírgula, no próprio ato, vírgula, do adultério. Então, eles já colocam ali a impossibilidade da dúvida, ela foi apanhada no próprio ato do adultério. E na lei nos mandou Moisés para que as tais sejam apedrejadas. Porém, o que é que tu diz? A acusação deles, como disse, era verdadeira? Sim. A mulher foi apanhada no adultério? Sim. Não tem como escapar? Não. Tem base na lei?
Sim. Quando a gente lê Levítico, capítulo de número 20, versículo 10, está lá o texto que eles pegaram para lançar para Jesus. Mas observe agora que alguma coisa começa a transparecer e tem alguma coisa errada. O texto que eles tomam, Levítico 20, 10, diz assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Então a lei era clara, mas eu pergunto para vocês, onde está o adúltero aqui nessa história? Se eles chegam dizendo que esta mulher foi apanhada no próprio ato do adultério, ela estava com um homem. Onde é que está o homem? Porque só ela foi levada? Porque só ela foi lançada no chão? Porque só ela seria apedrejada? Então nós começamos a perceber aqui uma brecha. Eles queriam aplicar uma palavra mas a aplicação seria uma meia aplicação, de acordo com o que a sociedade pede, de acordo com a sociedade da época, que protegia o homem e lançava o pecado exclusivamente sobre a mulher. Uma sociedade corrompida. Mas a gente vai perceber que eles não levaram o homem por algo a mais. Então eles lançam a mulher ali no chão e Jesus fica em silêncio. A Bíblia diz aí que ele ficou em silêncio. E como se não bastasse o seu silêncio, ele se inclina até na terra. E ele começa a escrever com o dedo na terra. Esse silêncio é perturbador para este povo. Jesus começa a escrever, esse silêncio incomoda, e aí no versículo 7 diz assim: é como que insistissem. Eles começam a insistir com Jesus. Jesus está escrevendo. Fica com essa cena na mente. Jesus está escrevendo. E eles começam a insistir. E aí, não vai falar nada? Podemos então já apedrejar aqui mesmo na sua frente? A Bíblia diz então que Jesus se endireita da posição que está e diz para eles: aquele que não tiver, a frase tão famosa, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E imediatamente ele se inclina novamente e continua escrevendo o que estava escrevendo. Queridos, essa sugestão do Senhor, ela revela, ou começa aqui a revelar o seguinte: qualquer um de vocês que tem moral para apedrejá-la, moral baseada na palavra, pode ser o primeiro. Se você tem moral para isso, pode apedrejar. O que Jesus estava deixando claro é o seguinte: vocês querem apedrejá-la em nome de uma palavra que vocês defendem, mas não vivem. Esse texto ele pode ser dividido em duas partes: a história da mulher e desses apedrejadores. Então nós vamos deixar a mulher aqui parada um pouco, e eu vou falar só sobre os apedrejadores, e aí eu volto ali e trago ela para a nossa meditação dessa noite. Antes de eu falar dos apedrejadores, quero estabelecer uma verdade aqui. Em nenhum momento, ainda que de repente você pode achar que é ou não, eu estou defendendo aqui o pecado de quem quer que seja. Jamais vou fazer isso, mas vou falar da mulher no final. Agora eu vou falar do pecado dos apedrejadores e depois eu falo do pecado da mulher. Quem entendeu? Amém? Amém? Jesus vai chamá-los para uma autoanálise. A mulher está em pecado, gente, isso é um fato. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: realmente, ok. Mas e você que está com a pedra na mão? Você realmente é um santo? Você realmente pratica a palavra que você defende? O que Jesus está deixando claro ali é o seguinte: o pecado dessa mulher está exposto, mas o seu está escondido. Porém, tanto o pecado exposto como o pecado escondido é pecado para Deus, e Deus conhece todas as coisas.
ela é pecadora, isso é um fato. Mas e o seu pecado? Querido, Jesus queria saber se atrás daquela capa de religiosidade tinha um ser humano ali. Agora, o que me choca, gente, é que os fariseus e os escribas, só porque Jesus falou isso, a começar pelos mais velhos aos mais novos, eles soltam as pedras. E um a um vai embora sem falar absolutamente nada. Querido, quando eles soltam a pedra, eles estão assumindo seus pecados. É de fato, eu não tenho moral para isso. E eles soltam as pedras. Por que me choca? Porque eles reconheceram. Eu sou de uma época que dentro da igreja evangélica, que os crentes também, eles xingam, né? Só que eles trocam os palavrões por nomes bíblicos, né? Isso aí né? Antigamente a pessoa, para falar mal do outro, falava, aquilo lá é um fariseu. Quer dizer, só tirava o palavrão e botava uma palavrinha bíblica ali, né? Aquela mulher, aquilo é uma égua de Faraó. Colocava nomes bíblicos para dar aquela amenizada na raiva, no xingamento. E quando a gente volta lá na década de 80, quando um irmão falava que o outro era fariseu, ele estava dizendo o quê? Esse cara é um hipócrita, esse cara ele não vive aquilo que ele fala. Mas esse texto está me dizendo que essa classe de gente que não vive aquilo que manda os outros viverem, né? O famoso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse povo, nessa passagem, largou as pedras. Então, querido, a régua aqui dessa noite não é, eu não vou usar nem a régua de Jesus que é santo, eu vou usar a régua dos fariseus, para ver se a gente pelo menos consegue chegar na régua deles, que é o quê? Reconhecer e largar a pedra, porque eles reconheceram e largaram a pedra. E quando a gente olha para isso, a gente começa a entender o seguinte: será que não somos nós os apedrejadores dessa geração? Será que não somos nós os que apedrejamos tudo e todos? Apedrejamos outras igrejas? Apedrejamos a nossa própria igreja? Apedrejamos o outro que faz alguma coisa quando a gente não faz? Apedrejamos aquele que de repente diz alguma coisa que a gente não gosta? Julgamos, sentenciamos, condenamos, matamos? Será que numa geração de rede social, ou de redes sociais, não somos nós os apedrejadores, que não necessariamente usamos a pedra, mas usamos o desprezo por aquilo que assistimos? Será que não somos nós os que apedrejamos o próximo? Será que não somos uma geração que carrega pedras? E é interessante que muitos de nós apedrejamos quem comete um pecado diferente do nosso, mas deixa muitas vezes o nosso escondido. O texto de Oséias 6,6, o Senhor diz assim: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Querido, será que a gente carrega dentro das nossas sacolas as pedras do julgamento, do apedrejamento? Ou será que nós temos uma sacola cheia de misericórdia para distribuir? Queridos, a nossa religião, muitas vezes, porque isso é uma religião, as nossas religiões de atiradores de pedra, muitas vezes nos fazem ser humanos piores. Paulo olhou para a igreja de Corinto e disse assim: vocês estão se reunindo para pior. Por que Paulo estava falando isso? Porque o coração deles, ainda que tinha uma aparência de religião, ainda que tinha uma aparência de defesa da palavra, defesa de Jesus, estava ali apenas para expor o pecado do outro, para apontar no outro os seus próprios defeitos. E às vezes, queridos, na geração que a gente vive, é importante, porque a Bíblia nos chama para fazer uma autoanálise o tempo todo, né? Paulo, escrevendo o texto da Santa Ceia, 1 Coríntios 11, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, se analise. E às vezes é importante a gente, como igreja, nos analisarmos. Será que não somos nós os atiradores de pedra? A gente tem que começar a pensar o seguinte: o que a gente faz com aqueles que muitas vezes têm uma diferença de pensamento com relação
a nossa. Quando esse povo achou que revelou o pecado da pecadora, eles estavam revelando a sua própria hipocrisia. Será que a gente não vive uma geração onde a gente valoriza mais a imagem do sujeito do que o sujeito da imagem? Queridos, Jesus diz assim em João 7,24: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a sua reta justiça. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Um tempo atrás, eu orando, eu confessei isso para o Senhor e disse: Senhor, se eu estivesse, Jesus, lá na crucificação, talvez eu gritaria: crucifica-o. Por quê? Porque quem estava gritando eram os sacerdotes, com as suas estolas sacerdotais, cheios de religião, de certeza. Eram os fariseus, os escribas, os sacerdotes. E Jesus estava ali, todo rasgado, seminu, ensanguentado. Jesus, será que eu não olharia para ti pela aparência e dizer: não, Deus está com esses caras aqui, ó. Queridos, a gente tem que analisar essas coisas, porque tudo que a gente faz é baseado na aparência. A nossa incapacidade de lidar com, às vezes, com um irmão que é diferente da gente, revela, na verdade, a nossa imaturidade. Queridos, eu já disse isso, vou repetir. Eu não tenho dúvida nenhuma que a condição do Brasil não afeta a igreja. Eu não tenho dúvida que a pandemia não afeta a igreja. É Jesus quem diz em Mateus 16: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora eu tenho certeza absoluta que a igreja afeta o Brasil, e que a igreja afetou a pandemia. Por quê? Porque quando o povo de Deus, a igreja de Deus, descobre quem ela muda qualquer ambiente, qualquer lugar. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 7,14, vocês conhecem: se o meu povo, se a minha igreja, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então revela uma igreja que afeta a sua própria nação. Quando alguém diz para mim: nós somos mais de, 50, 70, sei lá como é que está essa estatística agora, milhões de crentes no Brasil, eu tenho até vergonha dessa estatística, porque se de fato fôssemos todos esses comprometidos com Deus, o Brasil não seria, ou não passaria, ou não viveria as coisas que vivem, lançado na imoralidade e em tantas outras coisas, com com a sua moral completamente deturpada. Queridos, Deus sabe quem eu sou a partir daquilo que eu carrego no meu coração. E eu não tenho dúvida que desses milhões são só atiradores de pedra, que dizem: não, a minha igreja é certa, a sua é errada, a minha igreja faz isso, a sua faz aquilo, você é crente, você não. Queridos, eu não sei onde que a gente pode chegar nisso. Sabe, eu preciso dizer isso: quando alguém cai, ou quando o pecado de alguém é revelado, como é que você reage? Quando o samaritano caiu, quando o homem caiu na beira do caminho, o samaritano passou e viu aquele homem ensanguentado na beira da morte, e ele pegou aquele homem e cuidou daquele homem até que ele se restabelecesse. Agora tem gente que parece que se alimenta da morte, né? O cara cai, já passa a mão, ou de repente aquela família é destruída por causa de um escândalo, por causa de alguma coisa, alguém já passa a mão no telefone e diz: viu, você ficou sabendo? Aí o outro diz assim: não ficou sabendo do fulano? Não, então não vou te contar. Não, agora que você começou, conta. Parece assim é servido um jantar onde as pessoas se alimentam da morte do outro, da desgraça do outro, do pecado do outro. E Jesus, ele falando a respeito disso, ele diz assim em Mateus 12:39, a respeito de uma geração, antes de Mateus 12:39, Mateus 24:28, ele diz assim: onde houver um cadáver, ali se ajunta os abutres. É muito forte, gente, essa frase, porque o que Jesus está dizendo: onde tem morte se junta abutres. Abutres é aqueles que se alimentam da morte,
Querido, será que nós somos uma igreja que só apedreja, que quer ver a morte? Será que nós somos pessoas que nos alimentamos da morte do outro? Quando digo morte, vocês estão me entendendo? A morte espiritual, a morte moral, o fim de um relacionamento, parece que essas coisas nos alimentam, né? E a gente precisa entender. A gente vem à igreja, a gente levanta a nossa mão, e a gente clama, e a gente pede coisas. Mas o que é que a gente pede? O versículo aqui de número 7 diz assim: e como se insistissem, perguntavam para Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Verbo encarnado, é o próprio Deus na frente deles. E o que eles pedem? Misericórdia ou morte? O que eles aproveitam para pedir para Jesus? E aí Jesus, que é Jesus e conhece todas as coisas, ele vai trazer 2 versículos incríveis a respeito disso. Mateus 12 e 39, Jesus diz assim: uma geração perversa e adúltera me pede um sinal. Queridos, esse versículo, Jesus está dizendo assim: esta geração, a geração em que ele estava, é uma geração de adúlteros. O que uma geração de adúlteros estava fazendo com uma adúltera? Levando para matar. Ou seja, eles queriam matar aquilo que eles mesmos praticavam. Quem está entendendo isso? Observem o que Jesus vai dizer em Mateus 5:28. Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la em seu coração, já cometeu o adultério. Na verdade, queridos, eles queriam matar na mulher aquilo que eles viviam escondidos. Na verdade, eles queriam matar a mulher porque eles queriam quebrar o espelho. Vamos quebrar o espelho com juízo e a gente continua sendo adúltero. Irmãos, a gente precisa largar as pedras e a gente precisa realmente compreender o que é misericórdia, amor e santidade. Está cheio de igreja no Brasil, gente, cheio de pedra, mas eu quero dizer, isso aqui não vai ser não. Sem dúvida nenhuma, o pecado é confrontado pela palavra, e quando o pecado é confrontado pela palavra, você aprende isso na vida de Jesus. Jesus confronta o pecado, mas ele sempre apresenta a libertação desse pecado, a transformação desse pecado. Querido, você quer saber se você é um atirador de pedra? É só você fazer uma análise pessoal do seu comportamento. Que análise eu devo fazer, pastor? Público, privado. Como que eu faço isso? Observe o que eles querem fazer. Eles trazem ela no público, multidões, e lançam ela lá. E aí eles querem que Jesus responda publicamente. O que Jesus faz? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. O que Jesus está falando? Vocês querem falar do que acontece no público. Eu quero que vocês me digam o que acontece lá no privado. Jesus, queridos, ele trabalha de uma forma maravilhosa. Por que tem tanto crente frustrado nos dias de hoje? Porque eles acham que precisam ser recompensados por aquilo que eles fazem para Deus em público, mas não levam em consideração suas vidas privadas. Vou falar um negócio que pode ser até chocante. Deus não se relaciona com o tarsiano público. Deus se relaciona com o tarsiano do privado. Como é que eu sei que eu estou alinhado com a vontade de Deus? Quando o público, aquilo que você vive publicamente, aquilo que todo mundo vê, é próximo daquilo que você vive sozinho, no privado. Quando os dois se juntam, significa que você está no caminho certo. Agora, quando aquilo que você vive no público tem um abismo entre aquilo que você realmente é no privado, atirador de pedra, distante daquilo que Deus tem. Deus nunca vai abençoar, eu vou falar bem a real para vocês aqui, Deus não abençoa uma igreja a partir dos hinos que cantam, das mãos levantadas, das reuniões. Deus abençoa uma igreja a partir daquilo que essa igreja faz com aquilo que fez no culto, depois que o culto acaba. Queridos, não é apenas aqui. Hoje nós estamos aqui, é um domingo, vocês estão todos sentados aí,
maioria sem máscara, prazer conhecê-los. Nós cantamos juntos, nós estamos juntos, vocês estão aqui de forma comportada, ouvindo a palavra de Deus, glória a Deus por isso. Mas o que é que a gente faz fora daqui, com isso que recebemos aqui? Se aquilo que, o nosso comportamento aqui é tão distante daquilo que realmente somos. Por isso que, às vezes é chocante, só joga pedra quem não se enxerga. Por isso aqueles homens falaram, o que eu estou fazendo aqui? Estou apontando aqui para esse vídeo, ou para essa situação, ou para isso que eu fiquei sabendo. O que eu estou fazendo aqui? Eles tomaram uma atitude meia certa, e já vocês vão entender, mas a atitude deles foi, eu vou largar a pedra, e eu vou embora. A atitude deles foi a seguinte, já que eu não posso fazer nada, então deixa eu ir para minha casa. Se aquilo que eu vou falar não vai mudar o que está acontecendo, então deixa eu ficar quieto. Se o meu pensamento não serve para absolutamente nada, a não ser para matar e destruir, não é melhor eu ficar de boca fechada? Não é melhor eu largar minha pedra e voltar para a minha vida e cuidar das minhas coisas? Queridos, os fariseus tiveram essa capacidade. Isso significa que você não é um super-herói se fizer a mesma coisa. Agora, essa história traz a história também da mulher. E eu quero terminar falando dela. Lá está a mulher. Onde está a mulher? Quem lembra? No chão. Jesus do lado de lá, os apedrejadores para o lado de cá. Ela foi jogada ali e ferida pelos seus próprios pecados. Ela se lançou na aventura de uma vida sem Deus. Ela pagou para ver. Ela sabia qual seria o resultado, o seu destino, morte. Mas ela não quis nem saber. E agora ela está lançada ali. Quando ela é lançada no chão, Jesus que está sentado, ao invés de ir em direção aos que estão em pé, Jesus vai em direção a quem está no chão. E começa a escrever com o dedo na terra. E quando Jesus começa a escrever com o dedo na terra, está aqui no versículo 6, mas Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra. Eles insistiram com ele, fala alguma coisa, ele se levanta e diz, aquele que não tiver nenhum pecado atire a primeira pedra, e ele volta a escrever na terra. E eu fiquei desesperado. Jesus, o que tu escrevia na terra? Porque o texto não fala. Gente, Jesus, com o dedo, escrevia na terra. Ele podia ter pedido um papel, sei lá, um papiro, um pergaminho, uma pena. Não, com o dedo ele escrevia na terra. O que Jesus escrevia na terra? Eu não tenho dúvida nenhuma do que eu vou falar por uma convicção do Espírito Santo. Jesus estava escrevendo na terra uma nova história para aquela mulher. Porque Jesus é assim. Ele foi interrompido, ele começa a escrever e eles interrompem ele, e aí, você não vai falar nada? Ele para de escrever, é como se ele se levantasse e dissesse assim, eu estou escrevendo uma nova história, quem tem moral para interromper o que eu estou escrevendo, atira a primeira pedra. Ninguém? Então vou voltar e terminar a história que eu estou escrevendo. Querido, só Jesus faz um negócio desse. Ela está com a cara no pó, na terra, ela é uma pecadora, mas o Senhor se inclina para escrever uma nova história para ela. 3 vezes na Bíblia, grava bem isso, 3 vezes na Bíblia aparece Deus escrevendo com o próprio dedo, só 3 vezes. A primeira vez está lá em Deuteronômio, capítulo de número 9, versículo 10. A Bíblia diz que as tábuas da lei, as tábuas de Moisés, tábuas de pedra, foram escritas, está assim no versículo, com o dedo de Deus.
Primeira vez que o dedo de Deus escreve é nas tábuas da lei. Por quê? Porque ali Deus estava levantando uma nação, a nação de Israel. Quando você chega lá no capítulo 5 de Daniel, está estabelecido na terra o maior império que a terra já teve, o Império Babilônico. A própria Bíblia diz que nunca haverá outro império do tamanho do Império Babilônico, é a cabeça de ouro na estátua. A Bíblia diz que Belsazar, que entrou no lugar de Nabucodonosor, filho de Nabucodonosor, começou a fazer uma festa e a profanar o dedo de Deus. O dedo não, o nome de Deus. E o dedo de Deus apareceu na festa e escreveu na parede. E o que ele escreveu? Pesado fosse na balança e achado em falta. Hoje o teu reino será rasgado e dado aos medos e os persas. O império babilônico inteiro veio abaixo. Então, peraí. A primeira vez que o dedo de Deus escreve, Deus está levantando uma nação. A segunda vez que o dedo de Deus escreve, um império inteiro está vindo abaixo. A terceira vez que o dedo de Deus escreve, é para uma mulher pecadora. Dá para entender isso, não? A primeira vez eu vou escrever e uma nação vai nascer. Eu vou escrever e um império vai ao chão. Eu vou escrever porque eu quero dar uma nova história. Olha a proporção. A essa mulher pecadora. Sabe o que isso significa, querido? Que o Deus que levanta a nação e que derruba a nação é o Deus que olha só para a sua vida, para escrever uma história só para você. E a gente acha que Deus está preocupado com tantas coisas grandes. Querido, tudo está na mão de Deus, mas eu preciso lhe dizer, Deus não é Deus de longe, Deus é Deus de perto, e Deus se importa com a sua história. O Deus que levanta a nação, o Deus que destrói império, é o mesmo Deus que escreve uma história para você. Olha o que diz o Salmo 113, 5, você vai perceber essa mudança de história que Deus faz. Ele começa com uma pergunta: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina? Observe que Jesus se inclinou para escrever, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Olha o que ele faz agora. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Ele escreve uma história para o necessitado e para o pobre. Agora olha o que ele faz com a história do necessitado e do pobre: para fazê-los sentar-se como príncipes. Só Deus faz isso. Aí ele vai terminar esse salmo, que é esse que pega uma história e diz: não, para aí, eu vou escrever uma nova história. E no mesmo salmo, agora no versículo 9, diz assim: ele dá um lar, uma família para a mulher estéril. Queridos, qual é a história? Esterilidade. Qual é a história do Senhor? Não, eu vou escrever uma nova história e vou te dar filhos. Ele dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Está escrito assim: aleluia. Só ele faz. Queridos, esse versículo tem tudo a ver com a nossa casa, pois durante 3 anos nós gostaríamos de ter filhos e choramos o choro da amargura, da tristeza e da impossibilidade. A resposta que tivemos era respostas de impossibilidade, mas
quando a gente coloca a cara no pó, Deus se inclina. E Deus se inclinou e escreveu uma nova história para nós, para mim e para Lu. E Deus fez da nossa casa uma casa feliz, com filhos, S no final, porque Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Quando Deus escreveu essa história para nós, eu achei que a história era isso, mas Deus tem uma história muito maior do que aparenta ser. E hoje nossos filhos estão aqui, louvando, bendizendo, adorando o Senhor, porque quando Deus se inclina para escrever uma história, não tem atirador de pedra que fica com pedra na mão, porque Deus estabelece a sua história. Aqueles que achavam, os atiradores de pedra, que achavam, nós estamos botando um ponto final na história dessa mulher. A história dessa mulher foi definida por nós. Jesus assentado diz: não, vocês podem soltar as pedras do ponto final aí, da história dela, porque eu botei uma vírgula e já estou, enquanto vocês estão conjecturando o que vão fazer com ela, eu já estou escrevendo com o meu próprio dedo uma nova história. Eles largam as pedras e eles vão para as suas casas. Eu gosto do versículo 9 que diz assim: ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Eu amo essa frase. Escute aqui, gente. Quem foi embora, gente? Os escribas, fariseus e a multidão que vieram com eles. Mas como começa a história, gente? Jesus no templo com uma outra multidão. Como, gente, que o templo esvaziou? Como que todo mundo foi embora e só ficou ele e a mulher que estava no meio? Como isso foi possível? Porque Jesus é especialista mesmo em reuniões públicas, fazer uma privada só com você. Só ficou ela e Jesus. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se Jesus parou o tempo e o espaço e disse: agora é só eu e você, porque o que eu vou fazer aqui agora é entregar uma nova história para você. Só ficou a mulher e ele, sozinhos, e mais ninguém. E quando ficou só os dois, a Bíblia diz assim: Jesus estava escrevendo, terminou. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, só ele e a mulher, escute, ele não viu ninguém mais além da mulher. Isso não significa que não tinha mais ninguém no ambiente, mas para Jesus só tinha a mulher, mais ninguém. E o Senhor faz isso. Quantos cultos que eu, de olhos fechados, tive a plena certeza que só estava eu e Jesus, só Jesus e eu. Ele estava falando comigo, ele estava tendo um particular comigo. Deus faz isso dentro da igreja, Deus faz isso no culto, Deus faz isso dentro da sua casa, só você e ele. Jesus não viu mais ninguém. E aí Jesus vai estabelecer uma nova história, mas para estabelecer uma nova história, ela precisa romper com a história passada. E é por isso que Deus estabelece novas histórias, mas muita gente não consegue vivê-las, porque não rompe com a história antiga. Olha o que ele vai perguntar. Ele se levanta e ele diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os que te condenam? Por que essas duas perguntas? Quem acusou? Quem condenou? Aqueles que estão ligados à minha velha história. Onde estão os teus acusadores? Por que Jesus não partiu diretamente para a história nova, escrita? Não. Por que Jesus faz essa pergunta? Porque ela precisava entender que agora, diante do Senhor, ela podia romper com toda a história passada dela, com todo o pecado. Quando Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? Onde estão os que te condenam? Ninguém te condenou. Olha a resposta dela. A resposta da libertação, ela só responde assim: ninguém, Senhor.
Eu gosto dessas duas palavras, porque o ninguém, ela está dizendo assim: hoje eu largo tudo para trás. Ninguém. E agora eu só tenho olhos para ti, Senhor. Um novo tempo, uma nova história, um recomeço, pelo amor de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Um novo tempo, um recomeço. Ninguém te condenou, ela diz, ninguém, Senhor. Libertação da história passada. Agora, eu imagino, isso não está na Bíblia, mas eu imagino que então Jesus diz assim: olha o que eu escrevi aqui para você. Olha o que eu escrevi aqui. Você achou que já ia morrer, mas você nem viu o que eu estava escrevendo para você. E aí o Senhor entrega para ela a nova história. E a nova história tem 2 pontos. Jesus diz primeiro: nem eu te condeno. Toda história nova começa com perdão. Jesus perdoa os nossos pecados. E imediatamente, o perdão é imediato no presente. Mas o Senhor tem uma nova história para ela. Então o Senhor olha para o futuro e diz assim: aqui agora eu te perdoo, vírgula, vai e não peques mais. Uma vida de santidade, sem nenhum resíduo da vida de pecados dela. Uma nova história estabelecida pelo dedo de Deus. Enquanto eles a trouxeram e apontaram para ela, Jesus levantou o dedo e apontou para o chão para escrever uma história. Porque esse é o Jesus que a gente serve. Uma história de perdão de pecados e chamado à santidade. Queridos, eu vou terminar, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Porque eu faço essas perguntas para o texto. O que é que aconteceu com aquela mulher? E aí? Ela saiu dali, fala mais João, escreve mais, ela mudou a vida dela, ela foi transformada por aquilo ali. João, ela construiu uma família, ela foi uma mulher que mudou. João, por favor, me responde. Mas sabe o que acontece? João não responde, a história acaba aqui. Mas eu tenho existe um padrão bíblico. Toda vez que uma história parece não ter fim, é porque a palavra de Deus, ela está sendo apontada para nós e dizendo assim: faça você o final da história, porque o que foi pregado aqui é a respeito da sua vida. Eu posso escrever uma nova história para você, o final só você vai saber. Durante muito tempo eu perguntei: Senhor, o que exatamente tu escreveu? Eu sei que tu escreveu uma história, mas me conta dessa história. E eu entendi que o Senhor nitidamente disse para mim: filho, o que eu escrevi lá para ela foi para ela. Pergunta para mim qual é a história que eu escrevi para você. Senhor, qual é a história que tu... Há uma história já estabelecida, fundamentada em pedras, acusações, rompimentos, tristezas e pecados. Essa história já está estabelecida, mas eu preciso lhe dizer que Jesus tem uma outra história, só para você que me ouve. A tua história talvez seja uma história criada, trabalhada e escrita só por quem quer te destruir. Quantas vezes eu já fui tão apedrejado, mas tão apedrejado, que eu disse assim: eu acho que é isso mesmo, eu acredito que essa é a minha história. Eu acredito que todas essas pedras têm sentido, eu é que estou errado. Mas Jesus nunca deixou de me visitar e dizer: não, para com isso. A tua história, quem escreve não é quem te atira a pedra, não. A tua história é escrita por mim. Eu me inclino para escrever a tua história. Quantas vezes
Eu já me senti completamente sozinho, só com Jesus. E Ele ministrou ao meu coração como um pai que ama os seus filhos. Quantas vezes eu me debrucei sobre o Salmo 103, 13 e 14. E Deus disse para mim exatamente o que está escrito nesses 2 versículos. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, e Ele se lembra que somos pó. Quantas vezes, gente, eu já me senti pó, mas eu lá, aquele montinho de pó, Jesus se inclinou, porque o mesmo que levanta a nação, o mesmo que destrói o império, é o mesmo que tem a capacidade de ficar só eu e Ele. O que está assentado no alto e sublime trono, se inclina e diz: não, tem uma história diferente dessa. Não é o que a tua mãe fala, o que o teu pai fala, não é o que o teu parente fala, não é o que o cara do trabalho fala. A tua história, quem escreve sou eu. Eu escrevo a sua história. Eu sirvo um Deus que escreve história, e a minha história está na ponta do dedo de Deus. Por isso, queridos, baseado nisso que eu estou falando, você fica inabalável, porque ainda que você muitas vezes se sinta na tempestade, eu sei que Ele está dentro do barco. Muitas vezes eu me abale, mas eu sei que Ele continua escrevendo a minha história. Queridos, imagine que essa igreja esteja completamente vazia, só está você e Ele aqui. Talvez Ele te pergunte nessa noite: onde estão os teus acusadores? Rompa com o que aconteceu e viva um novo tempo na presença do Senhor. Não deixe que os seus pecados definam sua história. Uma mulher que viveu uma vida de pecados, mas decidiu: ninguém, Senhor, chega, eu quero essa história que Tu escreveu para mim. Não deixe que os acusadores, os atiradores de pedra definam sua história. Não deixa que ninguém escreva a sua história. Só Jesus pode escrever uma nova história. Uma vez em desespero total, eu fiz uma oração dentro do meu quarto. E eu só fiz essa pergunta para Jesus porque eu não conseguia falar outra coisa para Ele. Eu disse: Senhor, só me responde isso, por favor. Tu sabe o quanto eu te amo. Só me responde isso. Sei que nem resposta mereço, mas só me responde isso. É isso mesmo? A minha vida, a minha história está na mão dessa pessoa? Ou a minha história está nas tuas mãos? E eu estava doente fisicamente, e eu tinha tomado uns remédios, e eu estava muito mal, e eu dormi chorando. E quando eu acordei, eu recebi uma mensagem, e a partir daquela mensagem, uma nova história foi escrita, porque Deus trabalha enquanto a gente dorme. Querido, eu acho que chegou o momento de você falar: é isso mesmo, a minha vida é isso aqui mesmo. Quem definiu a minha vida, a minha história, é quem passou na minha vida, é quem aponta o dedo, é aquelas coisas que eu vivi, é isso mesmo, essa vai ser a minha história. Eu quero lhe dizer: não.
E eu digo isso respaldado pelo poder da palavra. Não. A tua história quem define é Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Fique de pé, por favor. Escute. Pastor, por que os atiradores de pedra que largaram a pedra foram embora não estão 100% certo? Porque o Senhor falou isso aí na palavra. Eu te respondo. Eles deveriam ter largado as pedras e ter se jogado no chão, no lado da mulher, para que Jesus também escrevesse uma história para eles. Eles largaram a pedra e disseram: deixa, eu vou continuar vivendo a minha história. Eles deveriam ter largado a pedra e ter se lançado no lado da mulher e ter gritado: ela é adúltera, nós também somos. Se tu está escrevendo uma para ela, escreve uma para mim também. Queridos, essa noite é uma noite onde não basta apenas largar pedras, é se lançar no pó, porque é no pó que ele escreve. É no pó que ele escreve. É um convite a descer, porque ele escreve. A sua história quem escreve é Deus. Quem entendeu, diga amém. Então a sua vida não está na mão da decisão de uma pessoa. Sua vida não depende da decisão de alguém. Não. Sua vida está na mão de Jesus.